Então vamos lá, pessoal. Vamos entender agora como é que você vai conseguir aumentar suas chances de ter sucesso no consórcio de imóveis, tá? E isso está ligado diretamente a você contemplar de forma mais rápida, de acordo com o seu objetivo, tá? Porque se você tem um objetivo, você tem que entender qual é o melhor caminho, qual é o caminho que vai te acelerar esses resultados e te dar um retorno financeiro mais rapidamente. Mas antes, a gente vai lembrar aqui quais são os erros, né? A gente vai recapitular a nossa primeira aula. Quais foram os erros que eu comentei aqui? Que são erros básicos e são erros técnicos. Quais são os erros básicos, então? Que você precisa saber para que você não venha a cometer esses erros. O primeiro deles é não saber se você tem um lance competitivo. Se você está pensando em comprar um consórcio para dar um lance, você tem que saber se esse lance ele é competitivo ou não. Porque senão pode correr o risco de ficar muito tempo com esse dinheiro na mão e não tendo a condição de contemplar dentro de um grupo correto, tá? O segundo tem que ter sorte para ser contemplado. É um erro básico que as pessoas cometem. Na verdade, a contemplação ela tem tudo a ver com planejamento e não com sorte. Apesar da sorte poder ser aí um fator que vai poder, inclusive você pode ter uma sorte maior dentro de um grupo mais adequado, que eu vou mostrar aqui para você. E outro erro básico é pensar que consórcio é só para quem tem muito dinheiro. Na verdade, consórcio é para quem tem planejamento. O dinheiro vai depender daquilo que você está planejando, tá bom? Então, os outros erros, 3 erros técnicos são que aí você vai precisar de uma consultoria. Não saber como analisar uma boa administradora, e nós vamos aprender isso aqui agora. Você não sabe, muitas vezes, como contemplar uma carta de forma mais rápida, e existe método para isso, existe algumas informações técnicas que você pode levantar e você vai ter uma chance muito maior. E não sabe que existe grupos de consórcio com chances de uma contemplação mais rápida, né, com maiores chances de contemplação. Então vamos lá, vamos partir então para essa análise, onde a gente vai conseguir exterminar todos esses erros para que você não venha cometer. Você vai precisar fazer então uma análise técnica e a gente vai matar todos aqueles erros lá que a gente comentou agora há pouco. Com essa análise técnica, eu realmente digo que você consegue aumentar a sua chance de contemplação em 4 vezes, tá? Realmente, eu vou te mostrar aqui por que você consegue fazer isso, né? E a maioria das pessoas acaba não sabe, né? Quais são esses métodos que você pode usar. Bom, o que a gente falou aqui? Que cada pessoa tem um objetivo dentro de um consórcio de imóveis. E você precisa traçar, a primeira coisa que você precisa fazer é saber qual é o seu objetivo, para que você possa entender aí, escolha administrador, o grupo, que a gente vai ver aqui. Bom, qual o primeiro objetivo? Vamos dizer que você tem o objetivo de comprar. Existe um grupo ideal para quem quer comprar. Se ele tem um prazo, se ele tem um prazo determinado para essa contemplação, se ele tem um recurso próprio e qual é o valor que ele precisa ter. Né? Quem vai investir, porque já tem o seu imóvel, ele tem um prazo diferente da pessoa que vai comprar. Então, nós vamos ver aqui também qual é o melhor grupo, a melhor administradora. Quem vai querer construir ou quem vai querer revender. E quem vai revender vai ganhar um ágio com essa carta. Então, dependendo do seu objetivo, você precisa ter uma estratégia diferente. E a gente vai ver aqui cada estratégia, né, de acordo com o objetivo do perfil desse comprador de consórcio. Então, basicamente, a primeira coisa que você precisa determinar, qual é o seu objetivo? Você vai comprar o seu imóvel? Você vai investir, construir ou revender? Tá? Qualquer um desses objetivos vai precisar fazer uma primeira análise. E qual é essa primeira análise? A primeira análise que você precisa fazer depois do objetivo traçado é analisar a administradora. Existem várias administradoras hoje no mercado. E eu coloquei aqui, ó, de acordo com aquilo que a gente ensina para os nossos alunos no método do Proconsórcio.
Primeira coisa que você precisa entender é como é feita a organização. Veja, a administradora, ela é responsável pela captação de dinheiro, pela formação de grupos. Então, o que eu digo isso é que ela é responsável pela organização. Então, o que eu digo sobre organização? Ela vai montar um grupo de consórcio de imóvel, por exemplo, que nós estamos falando aqui, e esses grupos, eles têm maiores ou menores chances de contemplação para o consorciado. Então, por exemplo, a primeira coisa que você tem que entender que é ela, a administradora, que vai determinar qual é o tamanho do grupo. E a gente vai ver aqui, ó, nesse item aqui, escolher grupos mais propícios, né, sobre exatamente o quanto isso interfere no teu resultado, nos resultados dos consorciados que vão entrar dentro dessa administradora. Segunda coisa é que você precisa entender qual é a destinação dos recursos que essa administradora vai fazer. Como ela faz as contemplações? Para onde vai o dinheiro que, a partir do momento que ela arrecadou, né, desses consorciados, qual é a destinação que ela dá para esses recursos? É muito importante você saber isso, tá? Então aqui, a administradora, ela é responsável pelos grupos, tanto o tamanho quanto a destinação de recursos, tá? Ela também que faz o quê? Que determina quais serão as taxas cobradas. E hoje você tem aqui basicamente são três taxas que são cobradas pela administradora. Taxa administrativa, fundo de reserva e um seguro de vida prestamista. Esse seguro de vida prestamista normalmente é cobrado para pessoas físicas. Normalmente pessoa jurídica, logicamente, não vai ter um seguro de vida porque ela, logicamente, não morre repentinamente, num infarto, né? Ela não vai parar de pagar porque alguém vai tocar essa empresa. Então, normalmente, essa taxa aqui só vai ser cobrada no momento em que a pessoa física, por exemplo, você, pessoa física, vai contratar o seu consórcio, não a pessoa jurídica, tá? Então, taxa administrativa é aquilo que efetivamente a administradora vai cobrar sobre o valor do crédito que você vai querer, tá? E nós vamos ver mais detalhadamente como é que funciona isso. Hoje, as taxas estão entre 18% até 30% de cobrança de taxa administrativa, tá? Então, esse é o efetivo que você vai pagar, efetivamente é o valor que você vai pagar para a administradora fazer essa organização dos grupos, né, cuidar na pós-contemplação das garantias desse grupo, tá? E é importante você saber que, assim, uma taxa menor é muito bom, só que somente ela não quer dizer muita coisa. Você tem que ver analisar outros detalhes, outros critérios para a escolha da administradora, tá bom? Mas, basicamente, a taxa de administração é em torno de 18% até 30%. O que é o fundo de reserva? Esse fundo de reserva é cobrado para que, quando há inadimplência, né, as administradoras acabam cobrando isso para que um mês ou outro que tem uma inadimplência maior, ela possa manter saudável os recursos do grupo e manter o número de contemplações. Tem algumas empresas que cobram aqui de 0,5% até, eu já vi aqui até 5%. O que quer dizer isso? Esse fundo de reserva? Quanto maior o fundo de reserva, normalmente a administradora conta que há uma inadimplência maior. E quanto menor o fundo de reserva, ela cobra mais realmente para manter a saúde do grupo. Algumas administradoras, logicamente, não cobram um fundo de reserva. Elas dizem, não cobram um fundo de reserva, mas ela pode estar embutindo dentro da taxa administrativa. Por quê? Quando uma administradora cobra um fundo de reserva e lá no final do grupo existe um saldo de caixa, quer dizer, todos os consorciados já pagaram. O que vai acontecer? E sobrou dinheiro. Ela vai distribuir. Então, esse dinheiro vai voltar para o consorciado, né, que terminou o seu grupo, volta como recurso para ele. Eu, por exemplo, na minha última carta que eu acabei, né, todos os consorciados acabaram fazendo
o grupo, eu tive um recurso normal, eu tive uma parcela e meia do consórcio que eu pagava, o que foi muito bom. Quer dizer que esse fundo de reserva voltou para mim, né? E eu acabei tendo esse retorno aí depositado na minha conta, tá? E o seguro de vida prestamista, para que ele serve? Na verdade, ele serve para que, se você tem 600 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas no grupo, quando uma delas vem a falecer, ela se comprometeu, ela contratou o consórcio. Porém, aconteceu um imprevisto e ela acabou falecendo. O que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai ter o compromisso lá do consórcio, provavelmente a família não vai pagar. Então, quando você tem um seguro de vida prestamista, a administradora ela quita esta carta. Por exemplo, se o consorciado tinha quitado lá 12 parcelas, mas faltavam mais 150. Essas 150 parcelas vão ser quitadas pela administradora dentro desse seguro de vida prestamista e o valor contratado pelo consorciado vai ser revertido para sua família, o que é muito interessante. Primeiro para a família, porque ele tem um resguardo aqui, né, do seu valor, né, do que a pessoa que contratou ela tem segurança, e para o grupo, né, para o grupo é muito importante porque não há a inadimplência, né, muito alta em virtude do falecimento de um dos seus consorciados. Ok? Então, é importante de você entender que essas taxas administrativas, fundo de reserva e seguro de vida prestamista estão normalmente embutidos dentro do custo da sua parcela do consórcio. E aqui a burocracia, que faz parte da organização também. O que eu digo? É que você precisa, você vai ter que passar por uma análise de dados e por comprovação de renda e depois do seu imóvel, inclusive. Então, a administradora é que ela tem as regras gerais, que são ditadas pelo Banco Central, mas também tem uma análise que é dela, ela que tem as suas regras. Então, por exemplo, hoje, em tempos de tecnologia, em tempos de desburocratização, se você tem muita papelada, muita comprovação de renda para o seu consórcio, normalmente isso pode ser trocado por uma administradora que tenha uma tecnologia boa, uma assinatura digital, documentos que possam ser enviados de forma digital, por um PDF, né, por um arquivo. Isso tudo facilita, né? Você teria uma burocracia muito menor. Eu, por exemplo, trabalho hoje numa empresa com uma administradora que não exige tanta burocracia. A burocracia é normal de análise. Agora, a documentação toda ela, nós não pedimos comprovante de renda, as assinaturas são todas digitais, toda a documentação que nós pedimos, por exemplo, são todas de fácil acesso, né, e facilmente você pode transmitir. Então, porque a burocracia, a gente tenta diminuir a burocracia. Então, você tem que entender que tem que escolher uma administradora que tenha uma tecnologia mais avançada para facilitar e deixar o processo mais rápido, menos burocrático, tá bom? Então, agora, além da organização, você tem que se atentar aqui, ó, você tem que se atentar à qualificação. O que eu te chamo de qualificação? É a forma com que essa administradora ela vende e a solidez que ela tem. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, qual é a forma que você pode ter de venda? Através de banco, né? Então, você vai no banco, às vezes o gerente te oferece uma carta de consórcio. Normalmente, ele quer fechar suas metas. Ele não está se importando muito de saber como é que está a sua situação, quais são os seus desejos, os seus objetivos. Ele quer bater meta. E, no fim, se acontece isso, eu não estou generalizando aqui, mas acontece, a gente sabe disso. Muitas vezes o que acontece é que, quando você compra no banco, tem muita inadimplência, tem muita gente parando de pagar e pouca contemplação. Isso vai fazer o quê? Com que demore mais a sua contemplação. Existem também representantes, né, de administradoras que têm um trabalho, né, mais focado na apresentação, numa prospecção direta, e aí você tem que tomar um simples cuidado de saber se esse representante quer realmente te
vender o consórcio de forma consultiva ou se ele só quer bater as metas dele também, né? Muitas vezes te indicando cartas que não são de acordo com a sua necessidade, com o seu objetivo, que a gente já viu aqui. Então, o ideal é que você tenha uma venda, um momento que você sentar com o seu consultor, você tem uma venda realmente consultiva, de inclusive um consultor que possa te dizer, você não está no momento certo para contratar um consórcio. Porque muitos clientes que eu pego não estão no momento certo de contratar um consórcio. Porque estão endividados, como a gente viu no primeiro vídeo, ou porque não tem um objetivo muito claro. Então, tudo isso é importantíssimo para você escolher a sua administradora. Aqui, ó, outro item de qualificação que eu chamo é a solidez. Então, duas coisas interferem na solidez dessa administradora. Primeiro, a inadimplência. Quanto mais gente pagar, mais saúde financeira, mais recursos está entrando para a administradora e que ela vai fazer esse gerenciamento. E a segunda é o destino do fundo. Então, primeira coisa, se você tem uma inadimplência no mercado hoje, em torno de 20 a 25%. Essa é a inadimplência hoje do mercado. Agora, o que você tem que escolher, então, numa boa administradora? Um índice menor do que isso. Menor do que 20 a 25%. Por quê? Porque daí você tem uma condição de saber se ela está entregando mais cartas por lance, além do sorteio, né? Se ela realmente tem muitos consorciados. Então, isso tudo quer dizer o quê? Quer dizer que a inadimplência sendo baixa, você também aumenta as suas chances de contemplação. E outra coisa que é muito importante é você saber qual é o destino, né? Qual a destinação do fundo. Tá? O que é o fundo? É o dinheiro que cada consorciado paga, ele vai ser reservado num local, né? Numa conta corrente. E aí ela vai ser o quê? Distribuída através, né, das contemplações, por sorteio, por lance fixo e por lance livre. Então, obrigatoriamente, e a única obrigação da administradora é que ela tenha que entregar uma carta obrigatoriamente todos os meses por sorteio. Isto é, essa é a obrigação contratual. Só que, se ela tem recursos nesse fundo, o que ela vai fazer? Ela pode contemplar por lance fixo. O que é o lance fixo? É um segundo sorteio. Então, aqui, nesse sorteio, participam todos os consorciados que pagaram em dia. No lance fixo, é um segundo sorteio. É um segundo sorteio que você vai participar de forma que você vai dizer para a administradora, eu quero participar desse lance fixo. E quanto que normalmente é esse lance fixo? De 40%. Então, quem pagou em dia vai participar do sorteio e vai concorrer. Quem quiser dar um lance fixo, ele pode dar esse lance fixo. Aí é um segundo sorteio só para quem estava em dia, mas que também quer fazer uma contemplação com 40%. Quer dizer, se tem 10 pessoas concorrendo com um lance fixo e você é uma delas, você está concorrendo agora. Se aqui no sorteio foram 590 pessoas que pagaram em dia, 590 pessoas vão participar desse primeiro sorteio. Já no lance fixo, por exemplo, se 10 pessoas se qualificam, né? Colocam o seu desejo, olha, eu quero participar desse sorteio do lance fixo, você está concorrendo com 10 pessoas e a que ganhar, dando 40%, ela vai ter o seu lance contemplado. E aqui, no da terceira forma de você ter contemplação, quer dizer, a destinação do fundo, é todos os recursos excedentes. Por exemplo, se a administradora está com muito recurso, ela vai entregar uma carta por sorteio, uma carta por lance livre e quanto tiver de dinheiro para contemplar por lance livre. Então, quanto maior o índice de pessoas contempladas por lance livre, melhor, mais rápido você vai ter a sua carta contemplada. Porque essas pessoas que contemplaram aqui por lance livre,
elas não vão mais participar do sorteio. Então você está concorrendo cada mês que passa com menos pessoas. E isso aumenta as tuas chances. Simples, dessa forma que eu estou colocando aqui para vocês. Então, vejam, essa é a forma rápida e fácil de você entender como analisar uma administradora. Vamos partir agora para uma segunda, né, uma terceira, o terceiro meio de você aumentar as suas chances. É escolher um grupo mais propício. Então vamos lá. Existem grupos menores. A primeira coisa que você tem que entender é que cada administradora, ela determina quantas pessoas vão participar desses grupos de consórcio. Então, logicamente, se você tem um grupo com uma administradora que tem 600 participantes, outra que tem 1.000 e outra que tem 2.000 pessoas, logicamente, você vai escolher grupos menores. Eu escolheria um grupo menor, de 600 pessoas. Por quê? Porque isso vai me dar a chance de ser sorteado, né, maiores chances de ser sorteado, porque eu estou participando, logicamente, com um grupo com menos pessoas. Então, é isso que você tem que entender. Escolher um grupo mais propício, escolha grupos menores, tá? E outra coisa, grupos mais saudáveis. O que quer dizer isso? Lembra que nós falamos sobre qualificação? Quanto menor a inadimplência, maior as suas chances de contemplação. Então, se tem várias contemplações por lance livre, quer dizer que essa administradora, ela está devolvendo para o consorciado, né, mais dinheiro, mais contemplações por lance livre. Não só no sorteio e no lance fixo. Então, é muito importante de você entender que você deve entrar em grupos onde tem menores, são grupos um número menor de participantes e que sejam grupos mais saudáveis. E isso também te proporciona um aumento nas suas chances de contemplação. Uma quarta, ou uma, duas, três, isso mesmo. O quarto item que nós precisamos entender, que você precisa entender, é que você precisa planejar essa contemplação. E isso tem tudo a ver com prazo, com recurso e com escolha de grupo. Ok? Então, o prazo é você que determina. Tem pessoas que têm 6 meses para contemplar uma carta de imóvel, mas que aí ela precisa entender que ela já vai ter que ter recurso próprio para dar de lance. Tem pessoas que têm 12 meses, 18, ou se o teu objetivo aqui é revender a sua carta, você pode ter você não precisa ter definido, olha, 18 meses, 20 meses, 6 meses. Por quê? Porque o teu objetivo é diferente. Então é importante de você entender qual no seu planejamento, o prazo que você vai precisar dessa carta. Segunda coisa, recursos. Se você tem o objetivo de comprar o seu imóvel, você vai ter que ter recursos próprios. Tá? E esses recursos próprios, por que você vai ter que ter? Porque você vai usar eles para lance. Ok? Então, simples dessa forma. Analise o seu prazo, entenda que você vai precisar de recurso, dependendo do seu objetivo, e aí, dentro desses recursos, dentro desses objetivos, você vai escolher o seu grupo, ou o grupo novo, ou o grupo em andamento. Ok? Então, vamos lá. Planejamento. Planejar a contemplação é extremamente importante. Aí você vai montar a sua estratégia. E aí nós vamos juntar a todas as partes que nós falamos até agora aqui. Sobre objetivo, analisar a administradora, escolher grupos mais propícios, né? E aí planejar a contemplação e montar a sua estratégia. Vamos juntar as partes. A primeira coisa que você precisa entender para montar essa estratégia é a parte financeira. Para depois você analisar o grupo. Como nós já vimos, você vai entender o seu prazo, vai entender o recurso que você vai ter de acordo com o seu objetivo e vai dar o seu lance ou vai esperar pela contemplação por sorteio. E aí, de acordo com essa situação financeira, você vai escolher o seu grupo. Grupos novos são ideais para quem? Né? Para quem tem uma parcela, o grupo novo é para quem não tem um prazo determinado. Ele é ideal para essas pessoas que estão querendo fazer realmente uma programação de talvez contemplar pelo sorteio e depois revender, ou comprar porque já tem o seu imóvel e ele quer um segundo imóvel para investir. Nos grupos novos, as características são o quê? Parcelas menores, porque você tem um prazo normalmente que é
maior, você tem lances um pouco maiores, porque quem entra nesse grupo e às vezes já tem um recurso, começa a ofertar lances um pouco maiores. Só que você não tem um histórico de lance em virtude disso. Agora, um grupo em andamento quer dizer que ele já tem um histórico de lance, porque ele já está com algumas assembleias rodadas. Por exemplo, um grupo de 200 meses, ele já rodou 2 anos. Então ele tem, ou 20 meses, para ficar mais fácil o cálculo, ele teria 180 meses restantes. Então, um grupo em andamento, ele não tem histórico de lance. Só que você consegue analisar, né? Você consegue ter uma análise do grupo, se ele é mais saudável, quantas contemplações ele tem. E é para isso que você precisa de um consultor, de um bom consultor que se interesse realmente pela sua situação, que consiga te ajudar nesse planejamento. E aí você vai escolher uma administradora transparente, porque você vai ter realmente um grupo onde você tem todos esses dados, né, de históricos de lance, de saúde financeira, ok? Então, basicamente, para a gente recapitular aqui rapidamente, você tem que fazer o quê? Você tem que entender o seu objetivo, você tem que analisar a administradora mais adequada à sua necessidade, escolher, entender qual é o grupo mais propício para você, fazer um planejamento e montar uma estratégia. E para isso, olha só, você que me acompanhou até o final desse vídeo, eu vou fazer uma análise de um caso real, tá bom? Então vamos lá. Uma pessoa que quer um imóvel, eu separei aqui. Então ele vai ter que entender o seu objetivo, vai ter que traçar o valor do seu imóvel e qual é o recurso que ele vai ter. Então vamos lá. Se uma pessoa quer comprar o seu imóvel, esse eu determinei aqui o objetivo. O valor do imóvel ele vai ter que entender, né? Ele vai ter que ter já pré-definido. 500 mil reais, que seria o valor da sua carta. E aí ele vai entender que ele precisa de recurso próprio para lance, porque ele tem um prazo aqui de 18 meses. Então ele vai ter, eu coloquei aqui, 250 mil reais de lance. Ele não quer fazer um financiamento. E muitas pessoas aqui, provavelmente, talvez você esteja aqui me ouvindo, talvez esteja pensando, será que o melhor não é o financiamento? Então, vamos lá. Aqui é dessa forma que você vai fazer o seu planejamento. Ele tem que ter a sua carta contemplada, porque ele vai comprar um imóvel ou vai pagar, né, o imóvel que ele comprou na planta em 18 meses. Qual é o grupo ideal? O grupo ideal vai ser um grupo novo ou vai ser um grupo em andamento? Claro que aqui, para esse caso, o grupo em andamento é o ideal. Tá? Vou até colocar aqui uma carinha para que a gente possa estar... aqui, ó. Vamos lá. Aqui seria um grupo em andamento, seria o ideal para essa pessoa que já tem um pouco de recurso, que tem o valor do imóvel. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai ofertar um lance. E qual seria o lance dela? Muitas pessoas olham isso aqui e dizem, olha, essa pessoa tem 250 mil, para uma carta de 500 mil, ela tem 50%. E aí que tá, muitas pessoas não entendem que o valor de lance não é dado sobre o valor da carta, mas sobre o valor acrescentado da taxa administrativa. Então vamos lá, como é que você vai calcular esse lance? Essa base de lance. O crédito de 500 mil, uma taxa administrativa de 20%, eu peguei aqui. Então, o lance seria, a base de lance seria 500 mil mais os 20%. Então nós teríamos 600 mil reais para dar de lance. Esse seria a base, desculpa, não para dar de lance, mas para a nossa base de lance seria 600 mil e não os 500 mil, que a maioria das pessoas sabe. Então aqui, ó, se você quer dar um lance de 40%, por exemplo, lá no lance fixo, ou no lance livre, você teria que ter 600 mil vezes 40%, você teria que ter 240 mil. Nesse caso aqui, o nosso exemplo, o nosso consorciado, ele tem, futuro consorciado, tem 250 mil. Ele não tem, ele tem um pouquinho mais do que 40%. Então, como ele tem 250 mil, qual que é o cálculo? Ele vai ter 250 mil de 600 dá 41,66. Então, esse seria o lance, né, que você que está procurando, por exemplo, se talvez você esteja nessa situação. Se você tem 250 mil, você tem 41%. E aí o que você vai precisar fazer?
encontrar, junto com o seu consultor, e eu posso te ajudar nisso, tá? Encontrar um grupo saudável que os grupos estejam contemplando com 41,66%. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, nós preparamos um terceiro vídeo, onde você vai poder entender, e nós vamos colocar aqui exemplos bem práticos disso aqui, ó. Você vai entender quais são, se o seu objetivo é comprar, qual é o grupo mais adequado, se o seu objetivo é investir, construir, reformar ou revender. Eu vou abrir aqui, nesse terceiro vídeo, como você vai poder ter a chance de contratar o seu consórcio de acordo com o seu objetivo, com a minha ajuda. Ok? No terceiro vídeo, a gente se vê. Um grande abraço.